Queridos ouvintes da Rádio Empreendedor Extraordinário, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Lugar de Fala. Eu sou Sayo Castro. E eu sou Sil Ribeiro. Nós estaremos com vocês toda segunda-feira, às 19 horas, aqui no nosso programa. Acreditamos que nossas experiências e conhecimento poderão fazer a diferença na vida de nossos ouvintes, trazendo vários temas, dicas, séries que inspiram e convidados que possam colaborar com o conteúdo para o nosso crescimento e aprendizado. É o que vai acontecer hoje com a nossa convidada. Exatamente. Boa noite, queridos ouvintes. Olha, a gente tem uma convidada muito especial. A gente já quer até agradecê-la, né, Sil? Por ter disponibilizado seu tempo de estar aqui conosco, né? Para poder ir contar essa história linda, história de vida e trazer muito aí conteúdo de conhecimento e aprendizado para nós. Hoje a nossa convidada é a juíza Antônia Marina Faleiros. Abre aspas. Trabalhei no canavial, dormi na rua e me tornei juíza. Seja bem-vinda aqui ao nosso lugar de fala. Obrigada e boa noite, pessoas lindas, maravilhosas, com quem eu vou ter o prazer de trocar um dedo de prosa à moda de Minas, mineira que sou e que gosto muito de conversar. Obrigada. Ai, olha só que bacana! A doutora mineira como a gente, né, Sayo? Isso é muito bacana. Nós vamos descobrir de onde que ela é no decorrer aqui do nosso bate-papo. Pois é, juiz, então vamos lá começar com o nosso bate-papo. Hoje nós vamos conversar, ouvinte, sobre histórias de superação, que a história dela é uma história linda, de muita superação, muita superação. Isso é muito bom. Ela tem uma fala também que ela fala sobre isso, que não é a superação, né, doutora? Não é a história, é a sua ação, o seu agir. Isso é bacana, isso eu gostei demais. Mas vamos lá. Me fala primeiro, para começar, quem é Antônia Marina Faleiros? O nome inclusive tem mais nome nessa história, porque é Antônia, promessa da parteira com Santo Antônio, Marina, escolha do meu pai, Aparecida, promessa da minha mãe com Nossa Senhora Aparecida, de Paula, Antônia Marina Aparecida de Paula, é meu nome pela linhagem de sangue. Faleiros me veio pelo afeto. Então, eu sou uma mulher negra de quase 58 anos, completarei 58 anos dia 6 de julho próximo. Venho de Serra Azul de Minas, Minas Gerais, nasci na zona rural, lá no Barro Amarelo. Atualmente exerço a função de juíza titular da primeira vara criminal da comarca de Lauro de Freitas, na Bahia. Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. O que eu gosto e que quero, quem sabe, que fique de mim, não é? Nós temos essa pretensão de deixar nossa marca nas lembranças, nos corações, muito mais do que nos monumentos, porque os monumentos podem ser corroídos pelo tempo, não é? E nos corações e nas mentes, essas marcas não saem jamais. É que eu sou uma pessoa que eu acredito e gosto de gente, sempre. Eu gosto do ser humano, eu gosto das pessoas e me sinto realizada quando posso estar ouvindo, atendendo, acompanhando. Comecei como professora, né, lecionei durante um tempo, quer dizer, comecei bem antes em outros trabalhos, lavoura, casa. Depois de um certo tempo, tive o privilégio de poder ser professora e, em seguida, outros cargos. Passei aí por Belo Horizonte, por Cerro, em Minas, por Uberlândia, também Minas, Brasília, até chegar à Bahia. Um rio que segue, que acabou indo em direção ao mar. Né? Acabou que eu
estou já próxima do mar e isso tem uma história também. Oh, que legal! Nossa, muito bacana. E aí, já seguindo o que a senhora está falando sobre Minas, como que foi a sua infância na cidade? Foi na cidade Serra Azul, não é isso? De Minas, que foi a sua infância? Na verdade, é uma infância de zona rural mesmo, de comunidade rural, né? Imagine uma comunidade rural bem simples, de um município bem pequeno, bem no interior mesmo, né? Bem no meizinho de Minas, lá no alto, nas fraldas da Serra do Pico do Itambé, uma família numerosa, como acontece, como acontecia há 50 anos principalmente, de pais simples. Meu pai trabalhador braçal, do DRMG, do Departamento de Estrada de Rodagem, meu pai era trabalhador braçal, e minha mãe cuidava da casa. Então, uma infância de filha mais velha que acaba assumindo responsabilidades na casa. Falo isso sempre. A maioria dos casos que nós encontramos de crianças trabalhando não são porque os pais são maus, é porque eles são pobres. Eles precisam deste trabalho e, naquele tempo e ainda hoje, principalmente o trabalho de, inicialmente, cuidar dos próprios irmãos. A mãe com uma fileira de... Eu nasci em 1963, a minha irmã nasceu em 64, o outro em 65, 66, 67, 68, ou seja, um atrás do outro, literalmente. A partir de 68, minha mãe não teve gestação com êxito, mas continuou tendo gestações praticamente todo ano, até 1979, quando a minha irmã, que é hoje a minha irmã caçula, sobrevivente, né? Ou seja, foram 11 anos que a minha mãe teve de gestações interrompidas. Ou nasciam mortas as crianças, ou ela abortava espontaneamente, né? O corpo não segurava. Também uma sequência. Então, tem todo um componente de dificuldades, de pobreza. E essa infância foi uma infância de parceria com a mãe, de companheira, de sofrer junto, né? De sofrer junto pelas faltas, pelas carências, né? Não ter as coisas, sentir. E a minha mãe sempre foi muito firme, ela não deixava transparecer as dificuldades. Ela tentava criar uma história para tocar em frente e botando sempre na cabeça que a gente conseguiria estudar, iria estudar. Ela não pôde estudar, não foi permitido a ela estudar. Quando ela tentou viajar para uma cidade, acho que é Conselheiro, não me recordo se é Conselheiro Pena, acho que é Conselheiro Pena, uma cidade próxima de Diamantina, onde na época havia uma escola de moças, em 1960. E ela tentou fazer o magistério, né, naquele tempo, o curso que chamava normalista. Ela foi proibida. O pai disse que não iria estudar, que mulher, que formiga, quando quer se perder, cria asa. Esse negócio de ficar querendo saber coisa demais, isso não é bom, não leva para bons caminhos, enfim. E ela acabou se casando, mas ela sempre teve em mente a importância do estudo. E isto, para mim, eu faço sempre questão de frisar. Por quê? Porque sempre que se fala em histórias inspiradoras de superação, corre-se o risco, é um risco, de acreditar todo o sucesso àquele ator. E as coisas não acontecem assim. Sempre há impulsos, sempre há incentivos, até porque os nossos horizontes são delimitados pelos nossos pontos de observação. Se nós estamos no fundo do poço, o Everest é a borda do poço, o ponto culminante. Se alguém nos permite galgar, elevarmos um pouco, avançar, os nossos horizontes vão se ampliando. No meu caso, o meu primeiro horizonte foi descortinado pela minha mãe, pela importância que ela dava ao estudo, que às vezes acontece de as mães, em muitas famílias, não terem essa percepção. Então, as coisas ainda vão ficar mais difíceis para fluírem.
Então, num primeiro momento, eu tive esse incentivo da minha mãe achar importante estudar e o empurrão de ser extremamente rigorosa, exigente. Ela deixava bem claro para todos nós, os filhos, quem tem a cama feita pode ser mais ou menos. Vocês têm que ser muito bons no que fazem. E ela cobrava isso. Então, foi esse estímulo, esse incentivo, esse impulso inicial. Claro que, pela vida fora, outros obstáculos, outros tropeços foram ocorrendo que ela não pôde mais nem estar presente ou, em alguns casos, eu preferi que ela nem ficasse sabendo. Porque, além de tudo, tinha toda aquela moral, a moral sexual extremamente rigorosa das famílias do interior. Aquele medo que a filha ficasse falada, né? Ou seja, a preocupação, assim, eu quero que você avance, mas não avance muito. Então, mas foi uma infância de dificuldades, uma infância de carências, mas olhando pelo filtro do tempo e da saudade, fica até bonito. No momento, na época, não tinha graça nenhuma. Mas agora, depois que se passa, a gente olha para trás e tem saudade de quem a gente foi e dos sonhos que a gente acalentava. Nossa, que lindo! Nossa, que bacana! Estou emocionada aqui. A senhora falando me lembrou daquele filme A Vida é Bela, quando o pai protegia o filho dentro daquele campo lá de concentração, falando que aquilo tudo era uma brincadeira. Nossa, muito bacana, doutora. Mas aí, conta pra gente como é que foi sair lá de Serra Azul para BH. É uma mudança muito grande, não é não, doutora? E como é que foi essa adaptação? Como foi adaptar aqui em Belo Horizonte? Nós estamos aqui em BH. Ah, perfeito. Bem, até chegar aí foi uma trajetória, eu gosto de ressaltar. Quando nós contamos a história, parece que foi tudo encadeado, tudo um fato atrás do outro, tudo direitinho, tudo correndo normalmente. As coisas não acontecem assim. Mas, retomando aquele ponto de que nossos horizontes são delimitados pelos nossos pontos de observação, cada vez que nós avançamos, nós ampliamos as nossas metas, as nossas ambições, os nossos horizontes. Então, num primeiro momento, eu queria só ir para a escola, eu queria aprender a ler. Pronto, aprendeu a ler. Fez a 4ª série. Agora quer fazer o ensino fundamental completo. Na minha cidade não tinha. Foi uma luta até que conseguimos, fechamos o ensino fundamental. Termina o ensino fundamental, agora já quero fazer o nível médio. Naquela época, na região Cerro, as opções eram magistério, no Colégio Nossa Senhora da Conceição, o científico no ginásio e a contabilidade também no Colégio Nossa Senhora da Conceição. Havia uma espécie de uma verdade corrente de que meninas cursavam magistério e meninos cursavam contabilidade. Até porque as chances da menina conseguir um emprego como professora as chances eram bem maiores do que se ela fizesse contabilidade, até pela questão sexista, não é, da escolha, de olhar, enfim, é todo um discurso que passa bem longe. E lá fui eu tentar fazer o magistério. Foi uma luta fazer esse curso, porque, primeiro, a possibilidade de pagar a escola era fora das minhas posses, das minhas condições. Então, morei com os parentes, depois trabalhei de doméstica e, literalmente, dei aula para metade da cidade, ou talvez um pouco mais da metade. Dava aulas de reforço, de casa em casa, e agradeço muito a todas as famílias de Cerro que me abriram as portas para lecionar para os filhos e ainda me davam um lanchinho entre uma casa e outra, porque a cidade é uma cidade bastante montanhosa, assim, cheia de ladeiras e tal, e aquilo eu subia e descia praticamente o dia inteiro. Concluindo o ensino médio, meus horizontes ficam mais amplos e aí eu penso no nível superior. E agora que eu vou chegar para ir a Belo Horizonte. Eu tentando querer sair assim de casa, dizer para o meu pai, estou indo para Belo Horizonte, para minha mãe, de mala e cuia, não era uma possibilidade naquela época. Minha mãe não iria permitir que eu saísse sem mais nem menos. Então, eu criei meio que um esquema na minha cabeça,
surgiu um concurso na minha cidade para uma agência bancária e eu criei na minha cabeça que eu faria o concurso, passaria e depois eu pediria uma transferência para uma cidade em que eu pudesse cursar a faculdade, porque à época Cerro também não tinha faculdade. Acontece que eu não passei nem em último lugar no concurso. Eu que tinha sido premiada como melhor aluna da escola, que lecionava para praticamente todas os jovens, as pessoas que hoje têm entre 40 e 50 e poucos anos no Cerro, com certeza foram alunos meus, ou no colégio, ou no ginásio, ou aula de reforço. E eu não passei nem em último lugar. A notícia foi que simplesmente a minha prova não foi corrigida, porque as pessoas que iriam trabalhar já haviam sido escolhidas. Eram pessoas ou que estavam alinhadas pelas famílias, as famílias que tinham força, ou eram pessoas que tinham aparência que supostamente seriam a aparência adequada para trabalhar no banco. O resumo da ópera é que eu não passei nem em último lugar e aquilo me machucou profundamente, porque isso acontece muito com muitas vítimas. Pessoas que são vítimas de injustiça, elas se sentem tão impotentes que elas ficam envergonhadas. Elas, ao invés de sentirem que são realmente vítimas e que estão a merecer atenção, elas têm vergonha de viver. Dá a sensação assim, o que é que eu estou fazendo no mundo? Não é? E você não tem para quem apelar, enfim. E aí eu resolvo pegar uma carona com... E aí eu falo, agora é que eu não consigo mais ficar aqui. A sensação, os olhares, tá vendo? É extremamente humilhante. E aí eu pego uma carona com meu tio para tentar, pensando que ia, durante a viagem, convencê-lo a me levar para São Paulo. E durante a viagem ele deixa bem claro para mim, assim, que São Paulo não daria. Até se você fosse um dos meninos, ou seja, se eu fosse homem, daria até para levar, mas mulher seria um risco muito grande para ele, voltando àquela história da moral sexual, do risco de ficar falada, de alguém falar, tá vendo, foi você que levou minha filha, enfim. E eu paro em Belo Horizonte e falo com os parentes, que eu iria aí em Belo Horizonte, que eu estava de passeio, era o mês de janeiro, e comecei a sair procurando emprego. Procurava emprego porque a minha esperança era consigo um emprego e aí eu já posso dizer para os meus pais que é fato consumado, eu já tenho um emprego em Belo Horizonte. E aí eu descubro que os empregos urbanos estavam vedados para mim. Por empregos urbanos, telefonista, secretária, recepcionista. Eu, primeiro, não tinha experiência e, segundo, em alguns lugares, alguns simplesmente diziam, não, já ocupou a vaga. Em alguns lugares, depois da entrevista, a pessoa a entrevistadora dizia, olha, é uma pena. Você, inclusive, numa loja que eu iria trabalhar no stand que vendia um produto chamado Paiô, negócio de coisa de beleza, perfume, pele, cabelo, essas coisas. E aí, a loja chamava Lojas Brasileiras, ficava na Espírito Santo, ali para baixo da Amazonas, enfim. E eu achei aquilo lindo, maravilhoso, porque aquelas meninas com aquela meia fina, mão limpinha, trabalhando na sombra, toda limpinha, aquilo para mim era um luxo. Eu falei, meu Deus, é o paraíso, deve ser o paraíso deve ser assim, trabalhar na sombra, de roupa limpa, não é? Toda bonitinha. E a entrevistadora disse, olha, você até fala bem, escreve direitinho, a gente observou, mas você não se encaixa no perfil para ser promoter, demonstradora, sei lá desses produtos. Eu fiquei assim, ela disse, falta aparência. Naquele momento, eu não sabia o que era aparência. Bom, eu tinha tomado banho, tinha penteado o cabelo, eu achava que eu estava com a aparência adequada. Eu ainda não sabia que existia um padrão estético, eurocêntrico, que exclui pessoas com uma certa cor de pele, com uma certa textura de cabelo, e principalmente se estão mal vestidas. E aí voltei para casa e acabei indo trabalhar como doméstica, fiquei como doméstica um tempo, mas chega um momento que os parentes também já começam a achar que aquela viagem, aquele passeio já está ficando longo demais, não é? E aí me deram o ultimato, me botaram literalmente para fora, e é aí que vem a história. Numa certa noite, naquele dia, ao retornar para casa, eu já não tinha mais casa para ir. E aí eu acabo passando a noite num ponto de ônibus,
E o principal, tendo que mentir para minha mãe, e aí a partir daí eu passei mais algumas noites durante um período. E para minha mãe eu dizia que estava morando na casa da patroa, porque se eu dissesse para minha mãe a verdadeira, e para os parentes eu dizia, para os parentes e para minha mãe eu dizia que estava morando na casa da patroa. Comecei a evitar contato com os parentes que tinham mais proximidade com a minha mãe, pelo risco de eu dar com a língua nos dentes, né? E contar como é que eu estava vivendo realmente. Então, passava os domingos, comecei a visitar uns parentes mais distantes, pelo lado do meu pai, que moravam lá para cima do Teixeira Dias, chamava bairro Diamante. À época era só um morro, não era bairro aí pelo lado do Barreiro, não era bairro ainda, não era nem urbanizado, ou às vezes passava no Parque Municipal, para não passar para minha mãe a ideia de que... ou seja, Belo Horizonte foi onde eu cheguei, assim, meio que com a cara e a coragem, e devo dizer que foi aí que eu consegui me estabelecer. Então, é um lugar pelo qual, e com pessoas que eu me encontrei e que também acolheram. Ninguém anda sozinho. Você cai e se levanta acompanhado. Então, na vida, não tem nenhuma história de self-made woman, self-made man, assim, sozinho, o cidadão por ele próprio, ou a cidadã por ela própria, deu um start assim e se fez. As coisas não acontecem assim. Seja para cair, seja para levantar. Nós sempre estamos acompanhados. Nossa, para terminar esse primeiro bloco, fantástico! Ai, dá vontade de ficar só ouvindo, né, Sil? Dá mesmo. A gente faz uma viagem, a gente fica imaginando ela passando por tudo isso, né, Sayô? Isso! Que bacana, doutora, que bacana. Exatamente. Nossa, que início, assim, né? Só está começando a contar a história dela. Então, assim, nós vamos fechar esse primeiro bloco. E no segundo vai vir mais assim, histórias da vida da juíza para nós. Olha, gente, olha o caminho que ela está percorrendo e ela vai contar aí essa trajetória linda, tá? Então, a gente está terminando o primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente volta, tá? Guardem aí. Estamos de volta aqui com a juíza Antônia Marina Falheiros. Ela está falando sobre história de inspiração, ou seja, a história dela, que é uma história lindíssima, uma história muito rica de detalhes. E o mais gostoso de ouvir tudo isso é que ela tem muito carinho as origens dela. É isso que é bacana, né, doutor? Então, vamos lá. Agora, conta para nós, doutor, como é que foi esse percurso até chegar a se tornar juíza? Porque ela é juíza, gente, ela é juíza na Bahia, nos abandonou, foi para a Bahia. Pois é, olha, minhas queridas e meus queridos. Pois é, para chegar a ser juíza vai um caminho, porque estando em Belo Horizonte, e trabalhando, eu continuo procurando emprego. E, na verdade, o direito, e com o direito, mais para frente vem a magistratura, chegou para mim por força do primeiro emprego, do primeiro concurso. Ainda trabalhando como doméstica e procurando outro trabalho, porque eu precisava, tentando arrumar um jeito de morar, de conseguir uma casa para morar, enfim. Eu vejo uma propaganda de um cursinho anunciando o concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e olhando lá os cargos que estavam sendo oferecidos, eu observo que o oficial de justiça, para ser oficial de justiça, exigiam o nível médio, e eu já havia concluído o meu nível médio, e as provas versariam sobre português, matemática e noções de direito. Como eu tinha sido boa aluna e etc., tinha lecionado, português e matemática eram tranquilos, e noções de direito eu não tinha nem noção do que era aquilo. Eu nunca tinha ouvido falar num juiz nem mais gordo, nem mais magro. A noção que eu tinha de juiz era uma noção de júri. Uma vez na vida, outra na morte, tinha um júri lá no Cerro. Minha cidade não era comarca, e ainda não é. Cerro era a comarca. Mas, mesmo assim, era algo muito distante. E, um detalhe, aquele padrão mental que nos é, às vezes, incutido, de que existem determinadas carreiras que não são para nós,
que esse negócio de ser, eles diziam, curso que faz doutor de direito, medicina, isso não era uma coisa nem para mulheres e muito menos mulher pobre, negra. Era uma coisa muito para quem já fosse filho de juiz, irmão de juiz, neto de juiz, filho de fazendeiro, enfim. Mas surge o concurso do Tribunal de Justiça, então é o primeiro contato que eu tenho com a área jurídica. Eu faço esse concurso, é uma verdadeira novela para eu me preparar, porque eu não tinha noção nenhuma do que fosse a tais noções de direito. Fui tentar comprar a apostila. A apostila não era acessível a mim, e eu, nesse momento, sempre que conto, posso contar a minha história 1000 vezes, eu sempre paro nesse momento para alertar as pessoas de que todos nós temos a capacidade de tornar a vida do outro menos infeliz, pelo menos uma vez na vida. Procurando, e eu vou explicar por quê, procurando a apostila, eu chego ao cursinho Vila Rica, que funcionava na Tupis 38, em frente ao Auto Palace, e vejo que eu não tenho condição de comprar apostila, mas observo que a moça descarta folhas usadas, folhas borradas do mimeógrafo, ela descarta no lixo. Eu espicho os olhos, vejo que consigo ler. Pego algumas folhas e começo a voltar pegando folhas. E aí vem tornar a vida das pessoas menos infeliz. Depois de um certo período, eu tenho certeza que aquela moça, que eu não sei quem é, nunca vi, nunca mais vi, não sei o nome, ela notou que eu estava voltando para buscar as folhas. Porque as folhas borradas começaram a ser colocadas em um lixo seco. Um lixo que não tinha escarro, cuspe, copinho de café, nem nada, nem toco de cigarro. Naquela época, as pessoas fumavam no local fechado. Ou seja, aquela pessoa, naquele momento, sem saber quem eu era, ela fez com que a minha vida, que estava tão difícil, fosse menos infeliz. Ela não me fez feliz, porque eu continuei sofrendo as dificuldades todas, mas ficou menos infeliz. Nós podemos fazer isso no dia a dia. Nós podemos fazer isso no lixo que nós colocamos na rua. Nós sabemos que pessoas mexem no lixo procurando material para reciclar. Então, nós podemos tornar a vida desses catadores menos infeliz. Por exemplo, não botando papel higiênico, absorvente cheio de sangue, fralda de cocô, enfim, junto com o papelão que pode ser aproveitado. Esta é uma forma. Podemos também, e hoje eu falo isso na magistratura, quando já pulando, né, dando um corte, nas decisões nós não agradamos as partes. No geral, a decisão sempre desagrada uma parte e, frequentemente, desagrada as duas partes. Mas sempre é possível ouvir com respeito, olhar nos olhos e ter atenção. Pois bem, catando essas folhas lá borradas do mimeógrafo, fiz o concurso e aí eu assumo como oficial de justiça no Tribunal de Justiça de Minas. E aí eu começo a conviver com pessoas da área jurídica, colegas que foram faróis na minha vida, Sônia Toledo, Egídia, Edna, Heloísa, pessoas que foram, desembargador Walter Viado, pessoas que foram realmente incentivadoras. E quando vem a possibilidade de fazer o vestibular, eu acabo dizendo, acho que eu não vou fazer direito. Achava que direito era meio... O povo era meio empombado demais, era um negócio meio, assim, fora do meu estilo, mas o desembargador Walter Viado acaba dizendo, não, faça assim, olha, você está aqui, tribunal, a Faculdade de Direito é logo ali, tem bandejão e tal, e aí foi apesar de eu já estar ganhando um salário melhor no tribunal, mas eu já tinha outros compromissos com a minha mãe, com meus irmãos, que agora eu queria comprar um guarda-roupa para minha mãe, uma cama, um colchão, consertar o telhado da casa, enfim. E aí, mas fiz o vestibular, as duas faculdades de Direito que havia em Belo Horizonte, uma era católica, era totalmente fora de cogitação para mim, cursei o Direito na Universidade Federal, me formei, e aí fiz alguns concursos, alguns, inclusive, para a magistratura antes deste aqui da Bahia. Então, na verdade, a magistratura, alguém às vezes costuma me perguntar como é que foi a emoção de passar no concurso da magistratura? Eu digo, a emoção de passar no primeiro concurso, que me tirou da rua, me deu casa e lugar
um lugar de dormir e comida, né? Passar nesse primeiro concurso foi tão forte, foi tão emblemático, que os demais vieram na sequência. Mas tem algumas histórias até chegar aqui. Mas a magistratura só surge depois que eu passo neste primeiro concurso. Uma maravilha. Eu fiquei até sem fala aqui agora. Que história! Que coisa maravilhosa, doutora. Nossa. Muito bacana amei. mesmo. E aí, com todo esse processo, né, aqui em Belo Horizonte, a senhora conseguindo aí, né, entrar aí no tribunal, sofreu algum tipo de preconceito até se tornar juíza? Você falou do preconceito que você teve quando você começou para arrumar o seu primeiro emprego aqui, né? Sim. E na verdade, parece que hoje, a senhora contando, falando, parece assim, que foi fácil. Quando falou assim, não, faz sim, vestibular e tal. Mas teve algum preconceito até se tornar juiz? Sempre há, e às vezes são preconceitos disfarçados. Ao invés da pessoa dizer, você não está apta, ou você não se enquadra, ou o que você está querendo, você está sonhando demais, as pessoas vêm e dizem assim, mexe com isso não, mas esse negócio de concurso, faculdade de direito, concurso público, tribunal, isso é muito difícil, não mexe com isso não. É desta forma que as pessoas, no geral, revelam o preconceito, porque às vezes não tem nem coragem de dizer, e também ou em alguns, na advocacia principalmente, né, muitas vezes você é olhado meio assim atravessado, às vezes até nos próprios tribunais, a pessoa olha assim, muitas vezes fui confundida, eu estava acompanhando o cliente um homem branco de terno, e eu devia ser a irmã do réu, né, possivelmente. Então a pessoa, durante a audiência, eu estou vendo isso, aconteceram algumas vezes, e isso acontece ou as pessoas chamarem de minha filha, aquele chamar de minha filha, que é o minha filha para te botar assim lá embaixo. Mas, meio assim. E numa audiência especificamente, estou vendo tanto o advogado da outra parte, quanto os juízes, na época juízes classistas, conversando com o meu cliente, como se eu não existisse. Porque na cabeça deles, aquela negrinha, como dizem, né? Miudinha ali do lado, mulher ainda por cima, não devia ser advogado. O advogado devia ser aquele senhor, aquele homem, né, grande, louro, enfim. Então, o preconceito existe de forma, às vezes, explícita, das pessoas dizerem mesmo, diminuírem, não quero essa pessoa, não serve para ser namorada do meu filho, com quem que ele está andando, etc. Às vezes é explícito, às vezes é do tipo que o dono do escritório vem dizendo para você, olha, não leva mal não, mas não vai dar para você acompanhar fulano de tal, porque ele ficou assim, não tem confiança, mas eu, como boa filha da minha mãe que sou, cada vez que eu sentia, eu devolvia como trabalho. Minha mãe dizia, vocês têm que ser muito bom no que fazem. E, claro que dói sim, dói o preconceito, dói o olhar atravessado, dói até quando o elogio vem. Puxa, mas eu nem imaginei que você fizesse um serviço tão bem feito. Quer dizer, estavam esperando, então dói de todas as formas, não é? E mesmo no exercício da advocacia, houve épocas em que eu nunca escondi de onde eu vim, eu nunca escondi quem eu sou, nunca inventei que era filha de fazendeiro, vim, tal, empregada doméstica, trabalhadora rural, etc. E já houve épocas de ter sido aconselhada a pessoa chegar assim, olha, não leva mal não, mas melhor você não ficar falando isso, nem se aproximando, nem dando a entender que você entende de serviços de casa, porque o cliente pode não ficar à vontade. E eu devolvia com trabalho. Então, nós sabemos esse preconceito que às vezes disfarçado de bons conselhos, de cuidados, ou você está muito velha para isso, não vai mexer com isso não, porque, não mexe com isso não, você já viveu muito, ou porque você, enfim, sempre
sempre, ou desta forma, ou às vezes de forma explícita. E nós precisamos trabalhar esse no dia a dia. Por isso que nós chamamos tanto da questão do racismo quanto do sexismo, né? A questão de olhar o negro como inferior ou não apto a estar em determinado lugar, ou porque a mulher não está, quem é o juiz, ou se é delegado, mas é essa delegada, esse estranhamento que as pessoas, que esse padrão mental que foi imposto a nós, é um padrão mental. E como é um padrão mental, ele é desconstruído no exercício diário. E não é porque a pessoa é negra ou porque é mulher que ela também não tenha o preconceito. Tem, porque é padrão mental. Não é um privilégio de um que olha o outro. Virou uma... Por isso nós chamamos que é estrutural, né? Está nessa construção de achar que a mulher é menos capaz, que a mulher dá trabalho, que a mulher não é confiável, ou que se a mulher, se é negra, olhar com desconfiança pelo trabalho, com piadinhas e tal. Então, sim, existe o preconceito velado e explícito. Quando ele era explícito, no geral, sendo possível, responde, e eu sempre procurei responder com o trabalho, mas não vou dizer que cada vez que fui diminuída pela minha característica física, pelas minhas características físicas, ou pelo meu gênero, isso não tenha doído. Dói, sim, e precisamos, inclusive, nos policiar para não reproduzir esse comportamento pela vida fora. Exatamente. Nossa, mãe. Doutora, e quando o preconceito é velado, ele dói mais. Né? Porque aquele olhar que te dirige é doído, é muito sofrido, né? Pois é, então vamos continuando, porque daqui a pouquinho nós já vamos para o terceiro bloco, mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Antônia Marina Falheiros, escritora. Que delícia! E, gente, é isso que eu estou apaixonada para ler, tá? Que ela escreveu o livro Retalhos, Colcha de História para Mel Dormir. Olha que coisa mais linda! Conta para nós o que é esse projeto. Fala para nós. E quem é Mel, que as pessoas querem saber quem é Mel. Eu já sei quem é Mel. Então, na verdade, eu digo que coroou um projeto de vida mesmo. Foi um livro que eu escrevi durante uma viagem que nós fizemos à Europa. Eu, meu esposo, minha filha de coração, a mãe da minha filha de coração e a minha irmã mais nova. E quando eu acabei de embarcar e vi que eu estava levando minha família, meus queridos, para uma viagem que nós iríamos visitar tantos lugares importantes do Velho Mundo, né, lugares... E eu, naquele momento, no avião, eu me lembrei que a minha mãe, que faleceu 2 meses após a minha formatura no curso de Direito, não é? Minha mãe morreu logo depois da minha formatura, ela sonhava em ir à Aparecida do Norte. Era o sonho, e eu não pude dar esse presente para ela. Então, eu pensei, eu preciso resgatar. E aí comecei a fazer as lembranças. E nessa época, eu tinha acabado de ser agraciada com uma neta de coração. Meu filho e a minha nora, a Lígia, tinham nos dado a Mel. E foi uma paixão muito grande e uma sensação de identificação que eu tive com a Mel extremamente forte, sabe? E aí eu pensei, eu vou reunir em retalhos. Por que retalhos? Minha mãe, quando ficava à noite costurando com a lamparina, meu pai trabalhando fora e nós sozinhas, nós lá na roça, escuro, os lobos uivando, etc. Ela, para me distrair e eu fazer companhia a ela me dava primeiro papel para cortar. Depois de um certo tempo, ela me dava pequenos pedaços de tecido para cortar e alinhar, colocar um ao lado do outro para ela fazer colchas. Então, enquanto eu ficava fazendo, era uma forma que eu estava
desperta, né, de companhia com ela, e ela ia contando história, na verdade, para me tentar manter acordada. Eu tinha 3, 4 ou 5 anos. Então, o livro reúne as minhas lembranças caras, e eu procurei olhar, já que eu estava indo para tão longe, olhar para trás com os olhos daquela criança que eu fui, e escrever para Mel como era ser criança, lá no Barro Amarelo, Serra Azul de Minas, lá pelos anos de 1960 e poucos. Os saberes, os fazeres tradicionais, as rezas, as lições de vida em forma de história, as tias, as rezadeiras, as lendas, os causos, as assombrações, toda essa magia trazer. E aí escrevi durante a viagem. Ao concluir a viagem, eu tinha concluído o livro e, em seguida, aí veio, eu tinha que passar a limpo e tal. E aí veio a pandemia, eu aproveitei ano passado e concluiu. Ficou gostoso, ficou muito... Para mim, eu mesma leio e me emociono com as lembranças, com as histórias, com os casos, com as lições de vida, que eu dou de presente, né, para a Mel, a minha neta, e para as gerações futuras. E com este livro eu reverencio as mulheres fortes e sábias, sábias sem academia, sábias com a sabedoria da vida, que fizeram, que me construíram emocionalmente, afetivamente, né? São mulheres, minhas avós, minhas tias, as rezadeiras, as parteiras, a minha tia Maria, que era quase um duende, assim. Então, foi a minha forma de reverenciar essas mulheres lindas, fortes e sábias que integram o meu acervo, o meu patrimônio afetivo, e oferecer como lição, como presente para a Mel e para gerações futuras. Até porque é uma história de um mundo que não existe mais, né? Aquele mundo rural não existe mais. Por mais rural que seja hoje uma comunidade, ela tem rádio, telefone, televisão, luz elétrica. Então, é um mundo que não existe mais, e este mundo que eu passo para a Mel. E agora já estou terminando um próximo, que a Mel já é a personagem. É um livro que eu construí mentalmente durante uma cirurgia que eu fiz, e ao terminar a cirurgia eu gravei. Então é a Mel fazendo um périplo, uma turnê por diferentes pontos de Minas, em busca, pontos importantes, né, emblemáticos de Minas Gerais, em busca da joaninha mágica que vai devolver as cores para os olhos da vovó. Então, a vovó, que sou eu, durante a cirurgia, eu construí o livro, terminei a cirurgia, eu gravei, e agora só está esperando dar um tempinho para eu passar para o papel, e aí vamos ter as aventuras da Mel. Mel vai ensinar história, ecologia, vai ensinar reza, benzição, e vai ser guia turístico por diferentes pontos de Minas. Ai, que lindo! Parabéns! Que então, nós estamos ansiosos para ler, tá? Vamos aguardar, então. Nossa! Ô, Sil, a gente está indo agora, né? Vamos terminar o segundo bloco, mas, assim, eu tô muito feliz, assim, cada detalhe, a forma que a juíza passa para a gente, a história dela, né? A vida dela, com tanto amor, realmente, como você falou, amor, carinho e uma força, assim, sabe? Que dá vontade da gente parar o que está fazendo e já colocar em prática tudo que a gente está sonhando, assim, sabe? Muito legal. Então, a gente vai terminar esse bloco agora e no próximo a gente vai finalizar. Ainda tem surpresa aí para a doutora, tá? Dos ouvintes, estamos chegando ao final. Saiu, que pena, que dó, que dózinha. Pois é, então agora estamos no terceiro bloco e estamos conversando com a doutora Antônia Marina Falheiros. E agora, doutora, para finalizar, qual a mensagem que a senhora gostaria de deixar para todos aqueles que passam por dificuldades parecidas com a que a senhora enfrentou? Bem,
eu sempre começo com o alerta de que as histórias contadas, as histórias podem ser inspiradoras, mas nós precisamos fazer verdade no nosso dia a dia. Eu faço questão de botar minha cara, digamos assim, no sol, de me mostrar, para representar e mostrar para as outras pessoas que pessoas como eu, como elas, podem, conseguem vencer obstáculos. Isso não significa que seja o reinado da meritocracia, porque isso não é verdade. Na verdade, é uma luta do dia a dia para nos estabelecer. Mas, com as ferramentas que nós dispomos, nós somos capazes de construir o nosso edifício, de fazer a nossa história, de criar o nosso enredo. Então, cada um, com a ferramenta de que dispõe, é capaz de construir, de fazer o seu caminho. Sempre lembrando que ninguém cai nem se levanta sozinho. Há pessoas, há impulsos. O tchan, digamos assim, como se fala cá na Bahia, é estar alerta, estar atento aos momentos, às oportunidades. Oportunidade de estudar, estude com afinco e com seriedade. Oportunidade de trabalhar, faça isso da melhor forma. Dê o seu melhor. Até porque, mamãe já dizia, quem tem a cama feita pode ser mais ou menos. Nós que não temos, temos que ser muito bons no que fazemos. Temos que nos dedicar com muito mais afinco. Mas é possível, sim, é possível a cada um de nós fazer a diferença na sua própria história. Esta é a verdade. Oh, muito bacana. Isso é possível. Bacana! E eu gostei muito possível. da frase que a senhora usa. A gente não se cai e não se levanta sozinho. Então, vou levar esse aprendizado aí para minha vida. Muito bacana, tá? Muito obrigada mesmo. Doutora, agora a gente vai para uma brincadeira, né? Que a gente chama de jogo rápido, tá? Pronto. O que é o jogo rápido? Nós vamos perguntar e a senhora responde o que vem na cabeça. Ok. Tá Combinado. bom? Então vamos lá. Então vamos brincar. Minas ou Bahia? Ixi! Os dois. Saiu bem! Saiu bem! Isso daí, hein? Não nos deixe. Juíza ou escritora? Escritora e avó. Então vamos ver o próximo, Sil. Vamos lá, mãe ou avó? Avó, que é mãe com açúcar. Agora eu quero ver essa resposta. Agora vai ser difícil, vamos ver. Pão de queijo ou acarajé? Ah, é pão de queijo, não tem jeito. Aí, a raiz é muito forte. Ai, que delícia! Bora lá, juíza. Cortadora de cana ou oficial de justiça? Sim, aí fica difícil, porque são também lugares diferentes, não é? Posições diferentes. Então, trabalhadora em geral. Ah, sim, mas ela se sai muito bem. Ela saiu bem. E, na verdade, faz parte da sua história, né? Tanto a cortadora de cana e a oficial de justiça. Como isso. Vara criminal ou a vara da infância e adolescência? A vara criminal me fascina, e me fascina poder acompanhar, cuidar também, e também compreender o ser humano nas suas fraquezas, nas suas vulnerabilidades. Vara criminal.
Olha só, agora esse aqui é lá do passado, bem gostoso. Vamos lá. Vagalume bonito ou grilinho desajeitado? O grilinho desajeitado que consegue virar um vagalume bonito, é só ele se esforçar. Isso é uma fala da tia Maria sua, né? Que ela falava isso. Da tia Maria. Bacana, doutora, bacana. Agora tá chegando no final, né? Mas assim, a gente está muito feliz. A gente recebeu já alguns feedbacks aqui no telefone da rádio, adorando a entrevista. Muito obrigada. Uma história linda de superação e uma história assim, uma trajetória de vida assim para a gente se inspirar, tá? Muito obrigada, tá, doutora? E aí eu quero, assim, eu e a Sil, o lugar de fala, agradecer a sua participação, né, o seu carinho com a gente, a confiança de estar aqui com a gente. Isso. A gente também... a confiança, né, Sayô? Isso. Nossa, tão importante para nós que nós estamos aí, ó, né, o lugar de fala nascendo na rádio web aí há 3 meses, né? E a gente está muito feliz com as nossas convidadas, né, que sempre estão aqui com a gente. Queria, sim, senhora, que eu gostaria de deixar suas redes sociais, os contatos, né, para adquirir os seus livros, como os que livros, os nossos isso que eu falei, os livros seguidores, é interessante. Essa matéria vai também para o nosso canal do YouTube, para nossas redes do Instagram, como que eles fazem para poder adquirir, entrar em contato com a senhora? Ai, que maravilha! Para entrar em contato comigo, Antônia Faleiros, no Instagram, Antônia Faleiros mesmo, no Instagram, no Facebook, ou antoniafaleiros@gmail.com, no e-mail, no site, no meu site, antoniafaleiros.com.br, tanto para me dar a honra de adquirir o livro e me ajudar na edição, quanto para me fazer, me retornar com as observações, com as análises que fizer do livro, ou simplesmente para fazer contato, que é simplesmente maravilhosamente bem estar estabelecendo contatos. Então, que seja para um beijo, para um cheiro, para um pão de queijo, para o café. Antônia Faleiros, Instagram, no Face, ou antoniafaleiros.com.br, o site antoniafaleiros.gmail.com. E para lembrar e deixar uma frasezinha que é muito forte nesta nossa caminhada, nesses nossos encontros, e principalmente quando se trata de iniciativa de mulheres. Então, quando uma mulher estende a mão a outra mulher, 2 mulheres seguirão muito mais fortalecidas. Imagine uma mulher dando a mão à outra, à outra, à outra, teremos uma corrente ainda mais fortalecida. Neste momento, estamos 3 mulheres e muitas outras que estão a nos acompanhar e muitos outros homens que estão a nos acompanhar. Esse dar as mãos, esta conexão de afeto é importante no nosso fortalecimento diário. Estamos todos passando por momentos difíceis e todos nós, nas suas trajetórias individuais, têm também os seus momentos difíceis, e estes contatos, estas conexões são muito fortalecedoras. Quando uma mulher estende a mão a outra mulher, 2 mulheres seguirão fortalecidas. 1, 2, 3, 4, 1.000, milhões de mulheres fortalecidas. Nossa, que lindo! Obrigada! Show, doutora! Estamos chegando ao final, pessoal, ouvintes, que pena! Eu gostaria de agradecer muito os nossos apoiadores, os parceiros. E se você desejar ser um parceiro, entre em contato conosco. Vamos adorar trabalhar juntos. Sayô, fala aí para o pessoal, para os nossos ouvintes, onde pode entrar em contato com a gente, por favor.
Isso mesmo, pode nos acompanhar pelo Instagram, né? Lugar de Fala, ponto, senta aqui e fala. No canal do YouTube, Lugar de Fala com Sayô e Sil. Se inscrevam lá, acompanhem todas as nossas matérias do programa. Em breve vai estar a matéria lá com a doutora Antônia Juíza, e aqui que deixou a mensagem linda, contou a história dela. Muito obrigada. Também estamos abertos a receber feedbacks, dicas, sugestões para que a gente possa melhorar aí, trazer convidados aí com conteúdos aí para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores. Então, a gente está aberto às nossas redes, o contato direto com vocês, tá? Né, Sil? Por quê? Porque aqui é o quê, Sil? Porque aqui é o seu, é o nosso programa Lugar de Fala. Um beijo grande, até segunda. Tchau, doutora, muito obrigada, um beijo. Tchau. Beijo, minhas queridas, até breve.